Olá, olá, tudo bom? Deixa eu me apresentar. O meu nome é Vanessa Olszewski e eu estou cursando então o oitavo semestre em Letras em Inglês e Português pela Unigram, ensino à distância. E faz parte do meu estágio de preparação de uma aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Ok? A aula a seguir é relacionada ao ensino da língua portuguesa e o conteúdo trabalhado será sobre obras literárias. Bom, ensino mais da literatura, né? Língua portuguesa. Perfeito? Ok. Então, em nossa aula de hoje, você irá aprender sobre conceito da obra literária, elementos da narrativa, estrutura da narrativa, como usar os elementos narrativos na prática e vamos analisar então um pedacinho de uma obra literária. Perfeito? Ok. Conceito da obra literária. Vamos lá. As obras literárias, né? O conceito da obra literária está relacionado com a arte da gramática, da retórica e da poética, que se apresenta de forma escrita ou oral e que traz como objetivo narrar um fato, histórias, série de eventos, sentimentos e ideias fictícias. Seja uma lenda, um conto, um livro impresso, histórias escritas, assim como a novela e o ensaio ou qualquer outro gênero, né? É uma obra literária. Perfeito? Então, o escritor precisa usar a estrutura da narrativa para criar a sua obra, pois deverá sempre ter um começo, que é a introdução, meio, desenvolvimento da história e fim, conclusão. A gente só não pode, né, pensar assim, nossa, eu posso escrever uma obra, sento lá, vai escrever qualquer coisa. Não, tem que ter um começo, meio e fim. Porque essa é a estrutura, então, da narrativa, ok? Não basta, então, somente pegar um lápis e um papel, ou até mesmo um computador e começar a escrever uma história qualquer. Para que uma obra literária seja perfeita, ela precisará conter vários elementos da narrativa, que ajudará o escritor a contar a história em um texto descritivo, claro e objetivo. Ok? Então vamos ver agora que faz parte dos elementos da narrativa: enredo, espaço, tempo, ação, personagem e narrador. Ok. Então vamos analisar a estrutura narrativa e seus elementos. Perfeito? Então, introdução. Então, começo, meio e fim, certo? Introdução. É a parte do texto que apresenta os personagens e mostra ao leitor onde eles se localizam em relação ao tempo e espaço. Isso aqui por enquanto só é a estrutura, tá? Desenvolvimento. Neste trecho, o autor conta ações do personagem. A ideia é formar uma trama com os acontecimentos, mostrar a ocorrência de um problema ou complicação com o objetivo de criar algum tipo de suspense que vai conduzir ao clímax da história. Conclusão, então, finalzinho da história, trata-se do final da história. Na maioria das vezes, os autores concluem encerrando a trama com um desfecho favorável ou não ao problema, né? Não é só porque então tivemos uma literatura bonitinha ali que não final feliz. Às vezes não. Ok, então o que está, né? Você tem o começo, meio e fim, mas o que está então no meio, né? Que tem que desenvolver ali? Tem um enredo. Então o enredo é um elemento fundamental para a narrativa, pois trata-se do conjunto de fatos que acontecem ligados entre si e que contam as ações dos personagens. Espaço é o lugar em que a narrativa acontece e por isso é importante não só para situar o leitor quanto ao local, mas principalmente porque contribui para a elaboração dos personagens, né? Então, falando de tal, sei lá, é um artista, vamos ver aqui, um ator ou uma atriz, né? Que está agora lá na Indonésia, porque eles vão pegar aí filmar, né? Filmar então já tem o personagem ali, não, o enredo então, você tem, né, o que tá lá, o ator, né, o atriz está lá na Indonésia e vão filmar então, né, um novo filme
Então, o espaço é o lugar onde a narrativa acontece, por isso é importante, não só para situar o leitor quanto o local, mas principalmente porque contribui para a elaboração dos personagens, do ator ou da atriz que está lá na Indonésia para filmar, né, o filme. Afinal, o espaço onde as pessoas, mesmo que fictícias, vivem interfere na sua aparência, vestimenta, costumes, oportunidades, atividades e até mesmo sua personalidade. Tempo. O tempo da narrativa diz a respeito ao desencadear das ações. Ação. Envolve tudo que os personagens fazem na narrativa. Inclui não só os movimentos, mas também aquilo que falam e que pensam ao decorrer da história. Dependendo do autor, seu intuito, contexto de comunicação e até mesmo da função sociocomunicativa, dependendo do autor, né? Não encontraremos todos os elementos no mesmo texto literário, dependendo do autor. Os elementos que são considerados essenciais aos gêneros narrativos são os personagens, pois protagonizam os fatos ocorridos, mas quem narra as histórias desses personagens, né? E quem são esses personagens? Ok, personagens, quem são? Vale a pena ressaltar que esses personagens podem ser fictícios, mas o leitor poderá identificar com alguns deles e até mesmo sofrer com algumas situações do que eles vivenciam. Então, você está lendo um livro lá e de repente, quando você fica muito triste, né? Você fica revoltado com alguma coisa que aconteceu, você está se envolvendo ali com a história do personagem. Então, protagonistas são destaques da narrativa, ocupam o lugar principal da história. Secundários são personagens menos importantes da história, enriquecendo, pois o permite que diferentes abordagens do tema central sejam explorados, contribuindo para a sequência de fatos do enredo. Eles ajudam, então, a enriquecer, né? Permite diferentes tipos de abordagens do tema, quais serão explorados. Esse é o personagem que possui relação de proximidade com o protagonista. Antagonista são os adversários do protagonista, aqueles que vão criar ou alimentar o conflito, dificultando a vida dos personagens. Então tem lá o mocinho, a namorada do mocinho, é aquele que tenta pegar e roubar a namorada do mocinho, mas criando aquela, né, novela da Globo. Oponentes. É o personagem que tem uma relação próxima ao antagonista e compartilha algum nível o mesmo desejo que ele. Então as pessoas lá se juntam, né? O cara quer tirar a mocinha, né, do mocinho, e tem um oponente ali que quer o quê? Bom, eu vou ficar com o mocinho. Coadjuvantes. Personagem de menor importância, mas que ajuda no desenvolvimento da história. Figurantes são personagens de menor importância, usados para compor o cenário. Assim, não tem relação com o enredo ou nenhum dos personagens. São usados apenas para compor um cenário. Aí tem o real ou fictício ou ficcional, que são personagens criados pela imaginação do autor, porém, em alguns casos, podem ser inspirados em pessoas reais. Tem o real ficcional, que o personagem é real, mas possui uma personalidade fictícia. Tem o ficcional, que são personagens totalmente ficcionais, com características possíveis apenas na ficção. Perfeito? De acordo com o escritor francês, sociólogo, crítico literário, filósofo e estudioso da linguagem verbal, Roland Barthes, não existe só uma narrativa no mundo sem personagens. Isso faz sentido, né? Você não tem uma história, né? Um texto ali, se não existe personagem. Perfeito. Vamos agora verificar sobre o narrador. Ok. Narrador. É o papel do narrador contar a história desses personagens, pois ele, né, pode contar os fatos a partir de diferentes perspectivas, como se fosse o próprio personagem ou um observador.
Perdão ali pelo errinho de... Tá tendo alguns errinhos de português porque, né? Digitar rápido, esse é o probleminha, mas vai ser corrigido depois. Vamos ver aqui. Então, depois ele pode contar os fatos a partir de diferentes perspectivas, como se fosse o próprio personagem ou observador. Então, o narrador pode ser ele mesmo contando a história dele, ou uma pessoa que está observando, então, né? E falando, então, de uma outra pessoa. Então, narrador-personagem. O narrador participa da história e, por isso, o texto é escrito em primeira pessoa do singular ou plural. Então, eu vou narrar a minha própria história. Toda a minha história vai ter eu, né? Eu, comigo, né? Meu. Ok, narrador-observador. Existe a possibilidade de o narrador não participar da história, somente observando a situação de fora, o que faz o texto ser escrito em terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas. Mas podemos também, né, encontrar o narrador onisciente, que é aquele que sabe de todos os fatos, mesmo sem participar da história, conseguindo narrar desde os pensamentos até os sentimentos de cada personagem, pois a sua compreensão vai além dos acontecimentos. Vamos conhecer algumas obras literárias. E presta atenção, gente, porque as obras literárias que eu peguei aqui, como exemplo, são as obras que caem, né? Tem muitas perguntas, então, no vestibular. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Ok, então, Dom Casmurro, o livro teve a sua primeira edição lançada em 1900. Foi uma das obras mais conhecidas da literatura brasileira. O livro, então, Dom Casmurro, conta a história de Bentinho e Capitu, que foram criados juntos e se apaixonaram quando ainda eram adolescentes, mas tiveram que se afastar quando ele foi mandado para o seminário devido a uma promessa da sua mãe. No decorrer da narrativa, né, no livro, Bentinho torna-se amigo de Escobar e ambos desistem do seminário. E ao decorrer da história, Bentinho se casa com Capitu e Escobar com Sancha. Após a morte do amigo, o protagonista passa a duvidar da fidelidade da sua mulher e começa a notar semelhanças entre o seu filho e o falecido. Mas e aí, será que o filho mesmo é filho dele? Ou é filho do amigo? Existe mesmo isso? Na verdade, isso daí é uma obra muito boa. E teve até, na verdade, uma minissérie na Globo, se eu não me engano, anos atrás. Com certeza vocês não viram, porque os millennials, né, de hoje em dia, foi muitos anos atrás. Mas vale a pena assistir caso você não queira ler o livro. Perfeito? Próximo, então. Olha lá, O Cortiço. É um outro livro também que há perguntas no vestibular. É bom para ler, entendeu? Eu não creio que haja uma minissérie, mas o livro não é difícil de se entender. Perfeito? Quando tiver um tempinho, leiam, mas leiam bem. A história de O Cortiço foi escrita, então, pelo Aloísio Azevedo. É uma obra da escola naturalista, se passa em uma habitação coletiva e discorre sobre influência social e racial no comportamento dos personagens, né? Cortiço, várias casas ali, né? Tudo junto, uma pertinho da outra, com várias pessoas. A trama principal, aborda a jornada e as artimanhas nem sempre dignas do personagem João Romão, em busca de riqueza e ascensão social, e sua disputa com Miranda, um comerciante de status mais elevado. Histórias paralelas da obra apresentam a vida de outros moradores do Cortiço e destacam a má influência sobre eles. Mais um livrinho ali para vocês lerem, gente. Grande Sertão Veredas. Esse eu tenho certeza que teve uma minissérie muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Eu acho que era, sei lá, uns 10 anos. Não vou revelar a minha idade, mas muito tempo atrás. Não sei se teve alguma coisa mais recente, mas com certeza atrás, caso vocês não queiram ler,
né? Porque às vezes, dependendo do livro, tem umas linguagens assim que você fica meio perdida. Você pode ter um dicionário perto, né? Pra ver o que que é. Mas é muito bom sempre ler, né? Mas, caso contrário, vão lá no YouTube, faz um Google lá e tentam achar. Então vamos lá sobre a história. Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, conta a história de Riobaldo, as lembranças de sua vida de jagunço, suas lutas, inquietações e o sentimento pela personagem de Adorim. A narrativa do protagonista inclui ainda suas memórias da juventude e suas vivências que precederam sua liderança como jagunço. A paixão de Riobaldo por Diadorim carrega uma série de emoções contraditórias e sentimentos reprimidos, já que a personagem assume o papel masculino ao longo da trama e sua verdadeira identidade somente é revelada no final da história. Gente, como olha, sabe o filme Mulan, né, da Disney, que para poder salvar lá o pai, né, o pai muito idoso para não ir na guerra, né, ela se pegou então, assumiu o papel de rapaz, né, para lutar no lugar dele. Mas na verdade era uma moça até o final, a história foi revelada, mas é só um exemplo, porque a história não tem nada a ver uma com a outra. Vocês precisam realmente ver, esse livro é muito bom. Memórias Póstumas de Brás Cubas, mais um livrinho também que eles pedem no vestibular. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é uma obra que retrata a sociedade patriarcal da época do Império no Brasil, sendo um clássico que inaugurou o movimento realismo. Ao longo da obra, o autor revela os caprichos e regalias da elite, né, do povo rico da época, de forma crítica, bem-humorada e irônica, sem perder o viés da história e da filosofia. Perfeito. Ok, então vamos dar uma praticada, né? Vamos lá. Ok. Então, por gentileza, também utilizem o seu telefone agora, por favor. Escaneiem, tá? No caso, você vai usar a sua câmera de foto. Aí o seu celular já deve mostrar automaticamente, né, o website. Vai lá, responde as perguntas, eu vou ter acesso às respostas, mas uma vez que você responda as perguntas e submeta, né, envie, automaticamente o sistema vai te falar, então, se você errou, se você acertou, e vai mostrar as respostas, então, do que seria. Perfeito? Então, muito obrigada pela sua atenção. Tenha uma boa tarde. E então, nos vemos, então, na nossa próxima aula. Muito obrigada.